Quer saber se fazer faculdade realmente ajuda na hora de empreender? Se você tem essa dúvida e outras, fica ligado nesse vídeo porque no episódio de hoje do quadro Rafa Responde número 8, a gente vai responder essa pergunta e muitas outras. Fica comigo até o final e roda a vinheta. Olá galerinha, você já me conhece, meu nome é Rafael Matos, no quadro Rafa Responde, quem é o Rafa aqui sou eu, o maior youtuber de franquias e empreendedorismo do Brasil, tenho essa comunidade incrível aqui no YouTube, já passamos de mais de 150 mil seguidores, tenho também um grupo no Telegram que está chegando a 1000 pessoas que estão lá me seguindo todos os dias, recebem mensagens minhas por áudio, por texto, vídeos, fotos, fazem o download do meu cérebro literalmente todo dia lá no Telegram, então se você não me segue lá, vai lá e me segue. E no Insta também eu acabo respondendo muitas perguntas através dos Stories. Se você não me segue no Insta, eu vou deixar aqui acima em algum lugar, só você clicar e passar a me seguir, beleza? Vamos nessa para o conteúdo desse vídeo. Bom, minha equipe separou algumas perguntas para eu responder nesse vídeo e tem várias perguntas interessantes, tá? Desde do grande dilema sobre devo fazer faculdade ou não para empreender ou para abrir franquia, até mesmo perguntas mais específicas sobre franquias, sobre repasse, sobre quais perguntas deve fazer para os donos de franquias. Então fica ligado, eu tenho certeza que você vai gostar. Primeira pergunta de todas foi uma pergunta feita pelo João Pedro. João Pedro perguntou o seguinte: você acredita que vale a pena fazer faculdade de ADM? Tenho como principal objetivo investir em franquias. João, seguinte, eu vou te falar a minha experiência própria. Eu sou formado em administração. Recebi bolsa de atleta, porque eu joguei vôlei minha vida inteira, fui jogar lá nos Estados Unidos, recebi minha bolsa lá nos Estados Unidos e aí rodei os Estados Unidos inteiro, trabalhando, jogando, né, na Liga Universitária Americana e fiz a faculdade durante os 4 anos de administração. E se você fosse perguntar do que você aprendeu na faculdade e quanto você aplica hoje nos seus negócios? Se eu te disser 5%, talvez esteja sendo muito conservador. Na prática, o que acontece é quando você entra na faculdade, você recebe ali muita informação, muito conteúdo, muitos deles teóricos, né, através dos professores, dos livros, muitas coisas interessantes, conceitos de administração, você aborda ali finanças, contabilidade, área de gente de gestão, recursos humanos, né, que tem a ver com gente de gestão, fala um pouco sobre modelos de negócios e crescimento de negócios, fala sobre logística, canais de franquia e outras coisas, tá? Então você acaba tendo contato sobre aquelas coisas, mas não se aprofunda muito também. Se você não tiver uma forma de botar em prática aquilo que você está tendo de conhecimento, seja através de um estágio, seja através de uma empresa júnior, que várias faculdades de administração têm, onde você presta consultoria para outras empresas locais, e a empresa júnior é uma entidade sem fins lucrativos, que os estudantes fazem parte ali, do corpo da empresa, tem direção de marketing, tem direção institucional, comercial, você vira um consultor, você vai crescendo, passa 1 ano, 2 anos, e depois atende as empresas ali locais e depois vai para o mercado de trabalho muito mais, né, assim, tendo uma experiência muito boa, muito rica daqueles contatos que você teve com empresas prestando consultoria ou administrando a empresa júnior para você poder ter outras experiências de mercado. Então, seja através dessas experiências ou através realmente de uma experiência onde você vai se tornar um colaborador, um funcionário de uma empresa. Eu tive essa experiência e para mim foi incrível. Ou até mesmo uma experiência de empreender, de botar na prática aquilo que você está recebendo ali de informação, de conteúdo. Porque se você passar 4 anos da sua vida só alimentando o teu cérebro de conteúdo e informação, cara, pode anotar aí. Depois dos 4 anos, se você quer empreender, vou te dizer que você vai ter que apagar tudo, zerar tudo, talvez não tudo, 5% ali mantém, mas você vai aprender muito ali na prática, na pele, errando, consertando, conversando com outros empreendedores, fazendo cursos específicos, visitando ou fazendo parte de eventos de empreendedorismo locais, lendo livros, né, inspiracionais de outros empreendedores, escutando histórias de empreendedores. É assim que a gente aprende na prática, porque a gente não aprende a empreender na faculdade, o fato é esse. O próprio nome do curso de administração de empresas. Quando você administra uma empresa, você está muito mais propenso a ser um gestor do que ser empreendedor. E uma coisa é completamente diferente da outra, tá? E quando você vai investir na franquia, você vai empreender, meu amigo. Você vai estar, obviamente, gerindo sua equipe, gerindo os resultados do seu negócio, fazendo gestão financeira, tá certo? É muito bom que você, com certeza, saiba de tudo isso. Mas a minha pergunta aqui é, será que você, de fato, precisa passar 4 anos numa faculdade? Ou você pode absorver todo esse conhecimento, principalmente em paralelo à prática que você vai estar tendo com outros recursos, tá? Então essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você. Na minha
experiência, a faculdade ela foi muito boa para mim, mas muito mais como uma experiência de vida, principalmente porque eu fui morar no exterior, tá? E também pelo networking. Então muita gente eu conheci lá, inclusive uma das pessoas que eu conheci se tornou sócia minha depois no negócio, e eu quis implantar um negócio que eu até dentro da faculdade, no meu último ano de faculdade, eu montei um business plan, abri um negócio nos Estados Unidos, deu certo com esse sócio, trouxe para o Brasil. Então, de fato, nesse ponto de vista, para mim deu muito certo. Mas se você não tiver essa mentalidade, se você não tiver esse pensamento, talvez não vá dar tão certo para você. E não me entenda mal, eu não estou falando aqui que faculdade não presta, muito pelo contrário, tá? Se liga o que eu estou dizendo. Faculdade é muito bom, existem faculdades muito boas, inclusive outras talvez nem tanto, mas o mais importante não é a faculdade, não é o curso, é o que você vai fazer com aquilo. E, cara, se liga, teoria não funciona nada, teoria não vale nada se você não botar em prática. Tá? Então faça um planejamento do que você vai fazer com o que você vai receber na faculdade, seja através do conhecimento, do networking, enfim, dos contatos que você vai ter lá com professores, com colegas de trabalho e tudo mais, e bote no papel, veja se vale a pena realmente para o teu objetivo fim, que é empreender. Sacou? Vamos lá para a próxima pergunta então? O Luiz Bernardi fala o seguinte: eu posso ter mais de uma franquia? Luiz, em regra geral, sim. Tá? Aí a maioria das franquias ela não vai exigir que você seja full-time exclusivo daquela unidade ou daquela própria franquia. Tá? Existem algumas, inclusive bastante conhecidas. Eu posso citar aqui um exemplo como a Kumon, que é aquela franquia de educação, onde você ensina para crianças matemática, português, língua estrangeira e tudo mais, através do método exclusivo do Kumon, que é uma franquia japonesa, tá? Sucesso incrível no mundo inteiro. O franqueado da Kumon ele precisa ser exclusivo. Ele é o cara que vai estar ali atendendo os alunos, os pais dos alunos, fazendo relacionamento, e a Kumon não deixa esse franqueado ter mais de uma unidade ou fazer outra coisa, tá bom? Mas em regra geral, numa franquia comum, você pode ter mais de uma unidade daquela mesma franquia ou até mesmo você pode abrir outras franquias e ser um multifranqueado, ser um franqueado profissional, ser um franqueado investidor, beleza? Então, em regra geral, é possível, você tem que realmente avaliar com a franquia que você tem interesse se é algo que eles exigem ou não. Terceira pergunta, o Guilherme Belo perguntou: Rafael, tudo bem? Eu vi no vídeo que após a compra a franquia tem 4 anos de contrato. Existe o risco de perder a franquia? A franquia não pode ser vitalícia ou ser sempre renovada? Não pode ser vitalícia. Existe sempre sim um período de contrato específico onde você vai estar ali amarrado à franqueadora, porque o que o contrato ele basicamente diz de franquia? O contrato diz o seguinte, ó, existe aqui essa relação entre franqueado e franqueador, todas as regras estão claras aqui nesse contrato, inclusive antes mesmo de você ter o contrato, é importante que você receba a COF, que é a circular de oferta de franquia. Esse documento ele tem ali muito claro a regra do jogo da franquia, como funciona, tudo que você precisa saber, tá certo? Inclusive diversos detalhes de demonstração financeira, relatório de ex-franqueados e franqueados atuais. Então, assim, são muitas informações que você de fato precisa parar para analisar e avaliar para tomar uma decisão. Mas quando você recebe o contrato, ele sempre vai ter um período de duração. E esse período de duração ele é o seguinte, em média 5 anos, tá? E aí esses 5 anos você vai ter o direito ali de explorar a marca naquela unidade que você for contratar, seja numa região, num território específico, talvez de um bairro, um município, uma cidade, ou até mesmo daquela loja ali, naquele ponto ali. Você fica completamente restrito àquele ponto durante o tempo de contrato, beleza? Mas por que em regra geral ela não é renovada automaticamente ou ela não pode ser vitalícia, tá? No contrato de franquia, o franqueador ele cede o direito de uso de marca e transferência de know-how para que o franqueado possa operar aquela unidade ali, que é uma marca que o franqueador toma conta, tá? Então, caso o franqueado não esteja fazendo tudo o que tem que ser feito no padrão certo, atendendo às normas, os manuais, tudo aquilo, ou até mesmo seja um franqueado complicado, difícil de relacionamento, tá travando algumas coisas, não está aderindo às regras da franquia, o franqueador nesse período de renovação ele pode muito bem chegar e dizer, cara, não vamos renovar. A maioria das franquias elas têm esse direito, tá? De dizer, não vamos renovar, os 5 anos foi muito bom até agora, mas a gente vai disponibilizar esse ponto ou essa região para outro franqueado. Obviamente que existe sempre uma conversa por trás, são muitos raros os casos que existe de fato um conflito, mas dessa forma o franqueador ele tem uma proteção a mais caso o franqueado não esteja aderindo às regras, às normas que está em contrato. E se for um franqueado complicado que dificulte esse período de renovação, ele pode ser barrado, tá bom? Então, existem franquias que sim podem não ser
renovadas. E nessa renovação é muito comum também haver uma nova taxa de franquia sendo cobrada pela renovação, tá? Então, bom saber disso. Vamos lá. Quarta pergunta. O Shell Teodoro perguntou o seguinte: para alguém que mora em uma cidade pequena, 50 mil habitantes, compensa abrir uma franquia? Shell, cara, 50 mil habitantes está bem no limite ali, tá? Porque o que acontece? A maioria das franquias elas estão formatadas, principalmente as franquias de unidade física, elas estão formatadas para serem abertas em shopping centers, em grandes centros comerciais, que tenha fluxo e tudo mais. Então, ela está prontinha já para ser concebida nessa localização, tem um fluxo e um potencial de faturamento relativamente alto para que o investimento compense o payback. Ou seja, existe já um estudo onde se você investir 200 mil, 300 mil para abrir aquela loja, com o faturamento, potencial de faturamento que aquela região tem, você vai ter o retorno desse investimento em X meses, que na prática, assim, média de mercado, quando você abre uma unidade física, está entre 18 a 36 meses. Tá? Sendo que, quando você tem uma cidade pequena, o poder aquisitivo é menor e a franqueadora tem esse estudo, fica muito mais difícil viabilizar uma operação dessas, entende? Porque às vezes não faz sentido você ter todo aquele custo de implantação, de modelar uma franquia, que sim vai ter ali o projeto arquitetônico, que sim vai ter uma taxa de franquia, que vai ter todo o trabalho para você implantar, que pode custar mais caro do que se você for fazer de forma independente e às vezes pode até inviabilizar o negócio. Por isso que você vê poucas franquias entrarem em cidades muito pequenas, tem pouco potencial de mercado. Porém, a gente está vendo muita marca desenvolvendo novos modelos de negócio, aproveitando o momento de crise econômica aqui no Brasil, que se adaptem a cidades menores, que sejam mais baratas de implantar, menos custosas de você operar, para entregar uma viabilidade melhor para franqueados de cidades pequenas, cidades de interior ou até mesmo cidades grandes, mas que se adaptem a uma unidade mais reduzida, uma operação mais enxuta. Beleza? Podemos ir para a próxima pergunta? Então vamos lá. A pergunta é do Fernando Freitas, tá? Olá, Rafael, parabéns pelo trabalho, eu acompanho sempre. Obrigado, Fernando. Se você estivesse bem inclinado em comprar uma franquia e tivesse uma live com o dono ou CEO da franqueadora, quais perguntas você considera essenciais? Muito boa essa pergunta, tá? Seguinte, Fernando, tem 3 coisas que vale muito a pena você extrair direto do CEO, do franqueador. Não pergunte para ele quanto custa a franquia, ou não pergunte para ele como funciona a franquia, porque isso você consegue informação em qualquer lugar, tá? O que você tem que extrair do CEO, do dono, do franqueador? A visão dele para o futuro daquele negócio. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: fulano, qual é a visão que você tem para o futuro dessa marca aqui no Brasil, no mundo? O que você enxerga para o nosso futuro? Porque o dono de um negócio que não tiver ligado, que não tiver antecipado para o que ele vai ser daqui a 3, 4, 5, 10 anos, e se ele já não estiver trabalhando hoje pensando nessa inovação, pensando no futuro do negócio, na sustentabilidade do negócio, muito provavelmente ele está muito preso no presente em resolver problemas e conflitos, e ele pode sim ser engolido por uma concorrência, ele pode sim ser engolido pelo mercado e sim pecar em não inovar, como diversas marcas acabam pecando. Então, o CEO de um negócio é aquele cara que tem que estar sempre tendo visão de futuro. Se ele não tiver essa resposta na ponta da língua e se ela não for convincente, comece a questionar, beleza? A segunda coisa que você tem que perguntar é o seguinte: fulano, qual é a integração que você prevê para a marca nos próximos anos ou até mesmo nesse momento, do papel do franqueado com os outros canais de venda, como por exemplo o e-commerce, canais de venda direta ou qualquer outro canal específico que hoje em dia é muito comum o consumidor optar, como por exemplo, vamos botar aqui uma loja de cosméticos, uma marca de cosméticos que existem em unidades no Brasil todo, shopping, rua, e o consumidor já conhece aquela marca, sendo que a marca hoje já tem um site, um e-commerce, e que ele vende os produtos lá. E que o consumidor que já compra no dia a dia talvez não precise nem parar na loja para comprar. Ela pode ter a comodidade de direto do aplicativo, do site, fazer sua compra e receber em casa. Como é que vai ser o papel do franqueado nessa relação? O franqueado ele vai ter parte da venda como comissão, porque ele vai poder fazer a entrega, né, o last mile, a entrega da mercadoria faturada dentro da própria unidade, ou ele não vai ter participação nisso?
tá? Então é muito importante que nesse novo momento que a gente esteja vivendo agora, que é essa transformação digital nos negócios e o trabalho omnichannel, que é o que é o trabalho omnichannel que as marcas estão fazendo? Exatamente entender quais são os pontos de contato que os consumidores têm com a marca e todos os canais de atendimento, distribuição e venda que a marca tem hoje como disponível no mercado e como é que eles vão integrar entre si e o que o franqueado vai fazer com essa história. Porque se não houver integração, imagina, as vendas online começam a bombar e aí a venda offline da loja do franqueado começa a perder faturamento e aí se a franqueadora estiver faturando com uma unidade própria na venda online, não estiver dando nada para o franqueado, cara, o e-commerce vai estar falindo as lojas franqueadas, isso pode acontecer. Então é muito importante que você tenha essa pergunta, você faça a pergunta para o teu franqueador, se ele não tem um plano ainda, entender o que ele está pensando para o futuro, porque obviamente se ele responder aquilo para você de forma positiva, ele vai estar se comprometendo a fazer isso, né? A gente sabe que tem pessoas que não cumprem com palavras, mas vamos supor que a gente está falando de um cara íntegro aqui. Show de bola? Então é isso, ó. Visão da marca, quais são as inovações que a marca pretende ter para o futuro, principalmente para desbancar a concorrência e se adequar ao novo modelo, ao novo mercado, aos novos modelos de negócio e também sobre o Omnichannel. Bom, indo agora para a última pergunta desse vídeo, eu tenho uma pergunta do Rodrigo Alonso, que ele falou o seguinte: Rafael, como posso buscar por franquias de repasse? Existe um site específico para repasse de franquias? Ótima pergunta, Rodrigo. Sabe por quê? Não existe. Não existe. Se você for procurar hoje no site ou qualquer lugar no Google onde encontrar repasse de franquias, se você entrar nos portais de franquias que existem, não vai ter nenhum lugar, você não vai encontrar isso em nenhum lugar, não vai ter divulgação disso em canto nenhum. No OLX da vida, o Mercado Livre, franquia em repasse, isso não existe, tá? Pelo simples motivo que quem decide botar à venda aquela unidade é o franqueador, né? Então o trabalho de repasse é um trabalho em conjunto. O franqueado ele diz: estou insatisfeito com a unidade, não estou tendo resultado ou sei lá, qualquer motivo, vou viajar para fora do Brasil, quero vender a minha loja, eu sei que ela tem valor. E aí o franqueador chega e fala: beleza, entendo a tua situação, já que você já tomou essa decisão, vamos atuar em forma conjunta, porque a gente vê que a tua loja ainda tem potencial para um novo franqueado entrar, então vamos fazer essa divulgação internamente dentro dos potenciais leads, candidatos que a gente tem aqui para a tua região. Então a franqueadora vai lá e começa a trabalhar essa venda de repasse e o franqueado ele faz essa integração com um novo franqueado, né? Principalmente se tiver com a relação ali completamente aberta, uma relação transparente e boa no final das contas, tá? Então ele vai fazer essa ajuda. Por que a franqueadora ela não tem interesse em divulgar que existem franquias em repasse? Porque isso, de certa forma, pode passar uma má imagem para a franqueadora, né? Então imagina, você entra na sala da franqueadora, temos 10 ou 20 ou 30 franquias em repasse. Aí o cara começa a questionar, né? Mas por que tanta gente está insatisfeita? E na prática, isso de fato acontece muito. Existe muita franquia que está em repasse e por diversos motivos. Isso não é um indicador que a franquia é ruim, porque diversas coisas podem estar acontecendo, tá? O franqueado pode ser um mau gestor, a franquia também pode ter culpa, né? Então a gente não tem como julgar ou avaliar nesse sentido. O fato é que é muito comum isso acontecer, franqueadores botarem franquias em repasse e fazer essa comercialização diretamente para os candidatos que eles já têm, ou seja, fazer essa venda internamente. Por isso que você não vai encontrar isso em canto nenhum. Então qual é a minha indicação para você? Se você tem uma marca que você gosta, que você se identificou, que você quer partir para ela, fala com o franqueador, tá? Conversa com eles. Olha, eu tenho interesse nessa unidade aqui, nessa região aqui, eu sei que já tem unidades. Se tiver algum repasse disponível, me avisa, ou então me bota numa lista de espera, porque caso haja alguma possibilidade, alguma abertura, você entre em contato que eu até busco saber o que está acontecendo, tá? Então é muito importante, se você tiver interesse em repasse, você fazer uma investigação profunda do que está rolando naquela unidade. Converse com funcionários, converse com o franqueado, converse com o franqueador, para você entender aonde é que você está se metendo, tá? Em muitos casos pode ser um ótimo business, pode ser um ótimo negócio pegar uma unidade em repasse, e em muitos outros pode ser uma grande cilada, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o episódio número 8 do Rafa Responde. Se você quer acessar a playlist do Rafa Responde, eu vou deixar o card aqui acima, porque eu já gravei 7 episódios de perguntas muito interessantes dos meus seguidores. Não esquece de deixar para mim um comentário abaixo de perguntas que você talvez tenha sobre franquias, empreendedorismo, negócio de forma geral, que eu vou ter o prazer em responder, beleza? Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Se você quer empreender, está... Assiste esse vídeo e muitas outras. Esqueci o que eu ia falar.
Esqueci o que eu ia falar. Tá.